Fala galera desse canal maravilhoso, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é sobre escala de coma de Glasgow. Então nós temos algumas atualizações a partir de 2018 e é importante você acompanhar nesse vídeo aqui o que nós temos aí de mais atualizado em relação a essa escala. Fica ligado logo depois da vinheta. Valeu! E aí galera, tudo bem? Olha só, hoje o tema é a escala de Glasgow e nós vamos abordar bem rapidamente o que nós temos de mais atual em relação a essa escala aqui no pré-hospitalar e no intra-hospitalar. Ela é muito utilizada para avaliação neurológica do paciente, tá bom? Então vem comigo aqui para a gente poder curtir essa aula. Bom, eu coloquei aqui o GCS para que você possa entender como você vai visualizar normalmente essa escala em artigos ou até mesmo livros, porque o Glasgow Coma Scale é como a gente consegue procurar e ter a maior indicação a nível de pesquisas, livros e artigos, tá bom? Eu coloquei aqui ela na versão português para que você possa também entender e ficar mais fácil. De qualquer maneira, você consegue buscar essa nova escala, a GCSP, de 2018, no artigo original do próprio autor da escala de Glasgow, que é bem legal e é bem interessante. Depois no finalzinho nós vamos expor ela para você, tá bom? Mas vamos entender como é que faz a avaliação da escala de Glasgow primeiro, para depois a gente entender a aplicabilidade da escala de Glasgow pupilar, tá bom? Que esse P aqui é de pupilar, tá bom? Vamos lá. São 3 medidas, são 3 avaliações básicas que nós vamos fazer de avaliação desse paciente. A primeira dela é resposta ocular, resposta verbal e resposta motora. Sempre considerando aqui a melhor resposta, tá bom? Então eu deixei para colocar o melhor aqui justamente durante o vídeo para que você possa entender que é sempre considerando a melhor resposta que o paciente consegue te dar. Então olha lá, na melhor resposta ocular, nós temos várias pontuações, que ela começa sempre com 4, resposta verbal começa com 5 e a resposta motora começa com 6. Vou te dar um macete, apenas para você decorar e lembrar das melhores respostas. Não é bullying, tá bom? Vamos lá. Melhor resposta, quem enxerga melhor tem 4 olhos, então você vai lembrar de 2 olhos, beleza? 4 olhos. Orientado é 5, faz assim, ó. Isso, fala muito, exatamente, fala muito. O Maicon fala demais. Ele está orientado, 5 pontos. E com 6 pontos, lembra do joystick? Ah, talvez você nessa geração não vai lembrar. Mas vai ter o manche lá do Atari. Meu, eu joguei isso, tá? Tô revelando a minha idade para vocês. Obedece comandos, o manche tá aqui, ó, 6 pontos. Beleza? Se você gravar isso daí, já tá tudo certo, que você consegue lembrar das melhores respostas. E depois o resto é estudar, é escrever, fazer cases, fazer estudos para que você consiga colocar essa escala na prática. Mas vamos lá. Melhor resposta ocular. O paciente, você chega no local e o paciente já está de olho aberto. Então ele ganha 4 pontos. Se você chega no local e faz o estímulo de voz, ei senhor, você está me ouvindo? Ele responde e consegue abrir os olhos, ele ganha 3 pontos. Se ele só abre o olho a partir do momento que você faz o estímulo físico, agora não se usa mais dor, mas lá na escala aí você vai ver estímulo doloroso, tá bom? Por isso que eu preferi deixar a dor aqui, para você não se confundir. Mas hoje a gente não usa mais a terminologia estímulo doloroso. Aqui a gente faz o estímulo físico de pressão, onde ele pode ganhar 2 pontos e abrir os olhos ao comando de dor, tá bom? Ao estímulo físico. E o NR vai ser sempre para nenhuma resposta. Então, grave aí, NR, nenhuma resposta. Ele sempre ganha 1 ponto. Então, o mínimo que esse paciente vai conseguir atingir é a somatória de 3 pontuações, ou seja, Glasgow 3, 1 mais 1 mais 1, Glasgow 3, tá bom? Vamos por partes. Vamos lá, melhor resposta verbal. Ele está orientado, você chega no cenário, ele estava de olho aberto, e ele consegue te orientar e falar tudo o que ele está sentindo. Ele sabe onde ele está sentindo dor, ele sabe o que aconteceu, ele está orientado em tempo e espaço. Então, isso é muito importante para nós darmos uns 5 pontos para ele. Já no paciente confuso,
nós temos uma letargia. Você pergunta para o paciente o que aconteceu e ele fica pensando, lembrando o que aconteceu, ele não sabe. Você pergunta onde é que você estava, para onde você estava indo, ele não sabe. O que você estava fazendo, ele também não lembra. Então é bem importante a gente lembrar dessa informação aqui, que o confuso, o paciente pode estar um pouco desorientado, ele pode estar letárgico nas informações, tentando buscar a informação. 3 pontos o paciente vai receber quando ele está desconexo. A fala é desconexa. Pessoal, o que é algo desconexo? É algo que não tem conexão, ok? Então você vai conversar com o paciente, você vai fazer perguntas. Senhor, o que aconteceu aqui? Ele fala, minha bicicleta azul. Claro, eu estou exagerando aqui com vocês, tá? Mas pode ser que ele fale assim, ó, meu carro, o tempo inteiro meu carro. Ou até mesmo o paciente começa a falar e repetir frases que não tem conexão, ele não consegue te responder. A partir do momento que, por mais que ele tenha conexão com o acidente, ele sofreu um acidente de carro e ele só fala carro e ele não consegue te responder, ele não consegue gerar essa conexão, ele ganha 3 pontos aqui para o verbal. E quando o paciente emite somente sons, gruídos de dor, ele somente geme de dor, ou somente refere a alguns sons pequenos e balbucia alguma coisa, mas você não consegue entender, você pode considerar ele como emissão de sons, tá bom? Então, nessa melhor resposta verbal, quando ele emite sons, ele ganha 2 pontos. E por último, nós vamos para a escala de motora na melhor resposta motora, aquele que ele consegue responder para você no motor. Então, você vai perguntar se ele consegue obedecer comandos. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a explanação do atendimento da letra D e E. Então coloca aí nesse momento, se você ainda não viu a melhor maneira de você avaliar a coluna do paciente, é nesse momento aqui de avaliação de obediência de comandos que você vai fazer a letra D da abordagem primária, tá bom? Então vamos lá, obediência de comandos. Ele me mostra 2 dedos, ele consegue movimentar os braços, ele consegue ter movimentação de membros inferiores, dorsiflexão e flexão plantar e dorsiflexão, ele tem essa movimentação, ele ganha 6 pontos, porque ele tem obediência a comando plena. Os 4 membros estão sendo avaliados, tá bom? Localização à dor. Aqui a gente vai fazer o estímulo de físico novamente nele. Por exemplo, você vai fazer um estímulo físico no trapézio e ele consegue localizar a dor levando a mão até o ponto de dor, tá bom? Lembre-se disso, é muito importante essa diferença, porque quando ele tem uma localização ao estímulo, ele leva a mão até o ponto, pode ser que seja na perna, pode ser que seja no outro lado, pode ser que seja na costela, então ele leva a mão. Isso para o cérebro é um caminho muito mais difícil, tá bom? Quando ele tem a retirada da dor, ele faz apenas o escape daquela região. Então vamos dizer que você fez o estímulo físico aqui no trapézio, ele vai fazer somente o escape. Ou mesmo uma palpação na costela, você está lá na letra B fazendo palpação e esse paciente faz uma leve contração de costelas. Esse paciente está retirando a dor. Você já conseguiu ganhar algumas avaliações aí, porque ele retirou a dor. E aí é importante você estar sempre atento a esses sinais aí. Por isso que a avaliação sempre é feita e direcionada para a face do paciente. Você sempre está olhando para o rosto dele, porque pequenas expressões no rosto e até pequenas contrações na pupila, aliás, na pálpebra de dor, ele pode reagir. Bom, nos últimos 2 pontos aqui, que eu quero citar, que é a decorticação e descerebração, nós temos que lembrar de uma situaçãozinha bem simples. A decorticação, ela é um sinal de TCE grave. Então, nesses 2 pontos aqui, você sabe que se o paciente tiver um desses 2 aqui, você está diante de um paciente confirmado de traumatismo crânioencefálico, tá bom? Na decorticação tem um macete aqui bem legal para a gente poder nunca mais esquecer. Na decorticação, o paciente sempre vai estar fechadinho, ele vai estar para dentro, tá bom? Então, eu gosto que você lembre que a decorticação, ela é parênteses fechado. Então ela vai estar fechadinho, os pés sempre fechados ou até mesmo um pouco estendidos, levemente estendidos. Já na descerebração ele está para fora, ele fica assim, ó, com os braços nessa posição. Então nessa condição aqui, eu coloco o parênteses para o lado de fora, olha lá, ó. Bom? E aí você nunca mais vai esquecer qual que é essa condição aqui. Como é que eu vou determinar o Glasgow do paciente? Vamos lá.
ele pode variar de 15 pontos até 3 pontos. A gente já entendeu que 3 pontos é a soma de 1 mais 1 mais 1, fechou. E 15 pontos é a soma das melhores respostas. 4 com 5 e 6, que a soma é 15. Então é simples, você vai fazer uma avaliação na hora que você aborda o paciente, se ele abriu o olho ao comando de voz, ele está levemente confuso e ele obedece comandos. Então 6 com 4 dá 10, com mais 3, 13, um Glasgow de 13, ok? Todo paciente que tem Glasgow menor que 8, ele tem indicação para intubação. Não necessariamente vai ser obrigatório intubar, mas ele já tem indicação, ou seja, e aqui vai uma informação importante, pacientes inconsciente e responsivo, ele vai estar com Glasgow 3. Paciente inconsciente e responsivo, Glasgow 3. Prestou atenção, né? Falei 2 vezes para que você grave. Então aqui, mas espera lá, pode ser que ele não esteja inconsciente e responsivo antes? Pode. Se ele tiver um Glasgow de 6, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, resposta motora, resposta ocular, 2 pontos. Resposta verbal ele não tem, 1 ponto. E vamos colocar aqui um Glasgow de decorticação, 3 pontos. Ele pode estar com um Glasgow de 6. Ele não vai estar inconsciente 100%. Ele ainda pode ter resposta motora e pode ser que ele não consiga aceitar uma cânula orofaríngea, por exemplo. Então, nessa condição no Glasgow 6, é bem importante você ficar atento nessas condições. Pode ter outras similaridades. Eu posso fazer outro Glasgow 6 aqui, que daria a mesma condição. Eu posso colocar aqui um Glasgow 1, um Glasgow de 2 e mais um Glasgow de 3. A somatória continua dando a mesma coisa, Glasgow de 6, só que agora virou resposta ocular, ele não tem resposta, mas ele emite sons e ele tem uma decorticação. A gente sabe que uma decorticação é trauma de crânio grave, beleza? Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a GCSP, que é a escala de Glasgow pupilar. Ela veio em 2018 e ela colocou aí alguns dados bem importantes a nível intra-hospitalar, mostrando uma maior incidência para morte cerebral. Então, nos pacientes que já chegavam ao hospital com acometimento cerebral, eles fizeram um estudo e deu um N bem grande, esse N é N de amostra, buscando essa informação aqui. Então, a GCS pupilar, ela busca a fotorreagência da pupila, diferente da primeira avaliação que a gente faz aqui. Nessa resposta ocular, eu não estou avaliando pupilas, eu estou avaliando a abertura ocular, tá bom? Se ele está de olho fechado, ele consegue abrir o olho. Já na resposta pupilar, eu estou pego a lanterna pupilar e avalio a pupila, se ela consegue dilatar ou contrair. Isso significa que quando a pupila esquerda ela consegue ter a fotorreação, ela consegue reagir tendo contração da pupila, obrigatoriamente o hemisfério direito do cérebro está funcionando numa boa. Então essa resposta cerebral que chega de luz pela entrada do olho, comunica até lá na occipital e volta trazendo informação de positivo. Ele está respondendo normal para o lado direito e, claro, se a gente fizer isso para o lado esquerdo, vai responder normal também. Então, obrigatoriamente, a gente está avaliando a fotorreagência. Quando eu tenho um trauma de crânio muito grave e ele pode desenvolver uma PIC muito alta, um sangramento intracraniano, esse paciente teve uma alteração de pressão devido a um TCE ou até mesmo um sangramento interno, ele pode desenvolver uma midríase ou uma miose. E essa midríase e essa miose é apenas o estado que a pupila vai estar. Então, midríase, nós temos uma pupila mais dilatada, e na miose nós temos uma pupila um pouquinho mais contraída. Se você também não sabe decorar esses nomes, vamos lá. Midríase é pupila maior, miose é pupila menor. Pronto. Menor palavra, menor pupila. Maior palavra, maior pupila. Tá bom? Quando eu tenho essas alterações pupilares, vamos lá. Se eu tenho, se o paciente acaba sendo avaliado e na resposta pupilar dele, ele não tem alteração nenhuma, ele ganha 0 pontos. Se uma das pupilas apresenta alguma alteração, seja midríase ou miose, ele ganha -1. E se nas duas tem alguma alteração, pode ser
uma pupila, as duas estando em midríase ou as duas em miose, ou a anisocoria, você pode dar para o paciente menos 2 pontos. Ou seja, são 3 avaliações diferentes que você dá para o mesmo paciente. Só que isso é para pacientes de trauma crânio grave, ok? Então, no pré-hospitalar, a gente não tem utilizado tanto essa escala aqui, porque ela é mais voltada para indicação de morte cerebral. Tanto é que a escala, o próprio artigo internacional, ele diz isso, que ela é mais voltada para identificação, se o paciente tem mais chance de sobrevida ou não. É claro que um paciente que tem uma escala de Glasgow de 3 pontos, ele não responde para nenhuma delas. E quando você avalia a escala pupilar dele e ele ainda tem menos 2 pontos, a escala dele é de 3, menos 2 ele pode ter uma escala de Glasgow de 1. Ou seja, a incidência desse paciente ter uma morte cerebral ou até mesmo atingir a morte é muito grande. É claro que essa taxa de mortalidade ela não interfere para nós, porque o que nós queremos? Nós queremos ter a escala bem decorada e bem definida, para que na hora que eu for passar o caso e na hora que eu for preencher a ficha, eu saiba dar as condições e as informações necessárias para o médico e para a equipe da enfermagem, ok? É bem importante saber disso daqui e fica a minha dica, você que é do pré-hospitalar, a escala de Glasgow tem que saber de cor, né? Independente se você é técnico de enfermagem, enfermeiro, médico ou apenas um resgatista, escala de Glasgow tem que saber de cor, não venha com desculpa. Pare de dar desculpa e comece a dar resultado, porque isso daqui faz parte do nosso processo e, é claro, tem Glasgow aqui que é perigoso. Por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos do Glasgow de 10, que ele é muito instável. Ele tanto pode melhorar muito bem, como ele também pode cair muito facilmente. Uma questão de 2 pontos e ele já tem indicação de intubação. Então, fique ligado nessas coisinhas aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo. Vai ser um prazer poder responder. Aproveite, siga as nossas redes sociais, nós estamos em outras plataformas também. E é claro, não esqueça de deixar aqui, ativar o sininho, deixar seus comentários, curtir a nossa página, compartilhar esse vídeo com seus colegas de plantão ou até mesmo acadêmicos, colegas da faculdade, para que eles possam entender essa escala de Glasgow aqui de uma vez por todas e sair todo mundo bem tranquilo para o seu período de estágio ou até mesmo para o plantão. Beleza, galera? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!